Tivemos um problema de transmissão aqui. Eu não conseguia ver a minha imagem. Estamos de volta por esse problema. Nós tivemos um problema de transmissão aqui, eu não estava conseguindo ver a imagem sendo transmitida, portanto, eu desliguei e voltei. Me perdoem aí, aguardo os irmãos mais uma vez, né? Nós tivemos esse problema aqui há pouco tempo atrás e agora repetiu aqui. Mas eu quero, então, agradecer os amados e dizer que nós estamos numa nova série aqui no projeto chamado Desertos. E eu gostaria de, hoje, nesse tempo, falando de deserto, nós falamos sobre a mesa no deserto, falamos sobre Agar, né, em duas semanas falando sobre Agar, e hoje é a quarta semana que estamos falando sobre deserto, né, passa muito rápido, e eu quero aqui, antes de ler a palavra do Senhor, orar com você. Eu quero pedir desculpas aí, eu tive que cancelar aquele vídeo e recomeçar, né? Então, obrigado por você estar retornando e desculpa aí pelo transtorno, mas é assim mesmo, né? Questões de coisa ao vivo, dependendo da internet, e ela pode dar problema a qualquer momento, e eu também preciso me acostumar a isso, não é verdade? Então, eu quero orar com você, eu quero adorar a Deus pela sua vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, para transmitir a mensagem da palavra do Senhor, para juntos, ó Deus, aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero abençoar cada vida, cada família, cada cidade representada. Eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia do povo da nossa nação e de outras nações que estão sofrendo também com o Covid-19, na verdade, o planeta, Pai. Então, o Senhor está muito acima disso, o Senhor é todo poderoso, sabe o porquê e sabe o para que está acontecendo. Nós, como não sabemos, estamos aqui clamando ao Senhor para que nos dê discernimento de tudo isso, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós abençoamos a nossa cidade, abençoamos a igreja do Senhor nesse lugar e em todos os lugares da face da terra. Queremos agradecer pelos teus servos que estão fora dessa nação, lá na África, lá nos Estados Unidos, em tantos outros lugares, no Canadá, que têm nos ouvido, têm nos visto, e eu quero te louvar por isso e abençoá-los também lá onde eles estão. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, obrigado por estar de volta aqui. Eu já expliquei aqui que nós tivemos um problema de transmissão, desliguei, voltei de novo e espero agora que nós consigamos transmitir a mensagem da palavra do Senhor. O texto que eu quero ler, quero agradecer aqui a irmã Helenice, irmão Antônio, Jean, que está lá nos vendo, lá em Santa Teresa. Muito obrigado, Deus abençoe. Irmã Cândida, lá em Rondônia, e tantas outras pessoas que estão em outros lugares aí nos vendo. Muito obrigado, Deus abençoe cada um. Espero estar abençoando vocês como tenho sido abençoado por vocês. Acho que nem tanto quanto tenho sido abençoado. Na verdade, eu tenho abençoado vocês não tanto quanto eu tenho sido abençoado. Então, muito obrigado por tudo isso. Orem por nós. Eu quero ler o texto com você. Hoje eu quero começar, na verdade, estou falando de deserto e hoje, vamos continuar falando sobre deserto, mas eu quero, a partir de hoje, falar de algumas lições que o deserto nos traz. Então, dentro do tema deserto, eu quero trabalhar um pouco sobre algumas lições que nós aprendemos no deserto, ok? E eu quero ler com você o texto de Deuteronômio, capítulo 8, os versos 2 ao verso 4. Então, vou ler o verso 1 ao verso 4. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 ao verso 4. Vai dizer assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que servais e vos multiplicais, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Agora olha o verso 2 ao 4.
Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com maná, que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu sua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Olha só. Eu também quero ler com você Neemias. Neemias capítulo 9, o verso o verso 19, Neemias 9, 19 a 21. Diz assim: todavia, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, o teu maná não retiraste da tua boca, água lhe deste na sua sede, de tal modo o sustentaste 40 anos no deserto, não lhes faltou, nada lhes faltou, as roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Glória a Deus! Então nós estamos falando de deserto, falamos que o povo um dia se rebelou e reclamou e disse que se porventura poderia o Senhor preparar uma mesa no deserto. Depois nós falamos dos 2 desertos que Agar passou. E nós vemos agora na última quinta-feira, que o Senhor então abriu os olhos dela e ela viu uma fonte no deserto. Ou seja, Deus pode sim preparar uma mesa no deserto. O que esses 2 textos acabam de falar é que o Senhor, ele realmente, ele fez com que o povo passasse pelo deserto, para que o povo pudesse encontrar-se a si mesmo e para que o povo pudesse encontrar o Senhor. É interessante, querido, que em Ezequiel 20, verso 35, esse é o texto que vai permear toda a nossa série. E lá no final, se o Senhor permitir, eu quero encerrar com esse texto. Mas ele diz lá que o Senhor fala do deserto dos povos. Então o Senhor está falando de um deserto que ele não é um deserto geográfico, terreno. Não é uma geografia, não é um espaço de terra. Não é? Na verdade, não é um espaço físico. Esse deserto dos povos é um deserto que nós passamos como pessoas, que nós precisamos viver muitas vezes. Muitas vezes precisamos ser humilhados, precisamos passar por necessidades, para que entendamos que não só de pão viverá o homem, como aqui mesmo está escrito, como o Senhor Jesus disse para Satanás lá no Mateus capítulo 4. Então nós queremos aqui hoje pensar nessa questão do deserto. E quando a gente fala de deserto, a gente logo lembra daquele povo que passou 40 anos naquele deserto. Hoje nós vivemos em cidades, vivemos com toda essa tecnologia, com essa pós-modernidade, né? Pouco se pensa em deserto, e quando você tem que passar em deserto, passa de uma forma muito confortável. Mas eu gostaria de pensar que nós, mesmo muitas vezes dentro de mansões, mesmo dentro do conforto, mesmo com o nosso ar-condicionado, mesmo com nossos templos suntuosos, mesmo com nossos ternos caros, mesmo com nossos bons empregos, mesmo com as nossas contas recheadas no banco, nós passamos por deserto. E esse deserto dos povos é um deserto que tanto rico, quanto pobre, quanto grande, quanto pequeno, como velho, como novo, não importa. Todos passam, todos precisam passar. E nós
Queremos aprender a primeira lição aqui que eu gostaria de pensar sobre o deserto. Nós vamos aprender algo que o deserto nos ensina. Nesse período nós vamos falar de algumas lições do deserto, talvez nós vamos passar pelo menos em 5 lições. Mas hoje eu quero passar de uma lição com você. É que muitas vezes, queridos, nós temos a tendência de confiar em nós mesmos, de confiar em alguém que possa nos ajudar, não é? De confiar, talvez, no nosso crédito. Isso está muito claro quando nós vemos que a nossa fatura do cartão de crédito ela pode vir maior do que nós podemos pagar, porque nós confiamos no nosso crédito. Então, nós temos essa tendência, porque nós temos facilidades, nós temos tecnologia. Mas nós queremos aprender algo muito maravilhoso no deserto. É a dependência de Deus. A dependência. Algumas épocas da vida, são como um deserto. O deserto é um lugar seco, quente, improdutivo, não dá para plantar nada, não vai colher. Falta vida no deserto, pouca vida. E nós, muitas vezes, em algumas situações da nossa vida, é como um deserto. Eu sempre gosto de lembrar que o salmista, no Salmo 32, ele fala assim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele está dizendo que a alegria dele, que o humor dele, que o contentamento dele se tornou num verdadeiro deserto. Não é? E nós vemos exatamente isso muitas vezes em nossa vida. Talvez você esteja passando por algum tipo de deserto. Nós passamos por desertos todo o tempo. E por que há uma permissão de Deus? Há em Deus um objetivo, um propósito em que nós passemos pelo deserto. Né? Nesses tempos de passagem pelo deserto, nós podemos aprender algumas lições muito especiais e nós não podemos perder o deserto. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um tempo onde em alguns momentos do dia nós vamos na rua e a rua parece que é um deserto. Se fôssemos olhar a seriedade do momento e as recomendações fossem todas obedecidas, as nossas cidades estavam realmente desérticas. Às vezes a gente sai na rua num domingo pela manhã, num sábado, e a rua está desértica. A cidade é deserta, porque as pessoas estão vivendo um deserto chamado pandemia. Esse deserto que é Por que eu falo que a pandemia é um deserto? Porque um deserto é um lugar sem saída, sem certeza. Para todo lado que você olha é sequidão. E nós não estamos vendo isso. Agora, para a glória de Deus, parece que nós estamos vendo aí alguma luz no fim do túnel. Mas, na verdade, essa luz, ela sempre brilhou, mas nós estamos tão ligados à pandemia, ao deserto da pandemia, que nós esquecemos de olhar que há uma coluna de nuvem dando conforto, que há uma coluna de fogo aquecendo e dando direção, que a rocha está dando água, que está caindo maná do céu. A gente não está vendo isso, a gente está vendo só o deserto da pandemia. Então, na verdade, nós vivemos esse deserto. Mas nesse deserto nós temos lições preciosas. E uma das lições que nós aprendemos, eu quero só aprender uma com você hoje, que é a dependência. Dependência de Deus. No deserto, não há comida, não há água, não há sombra, não há abrigo. Deserto é deserto. O povo passou 40 anos no deserto, teve sombra.
teve abrigo, teve água, teve pão. E era no deserto. Mas a gente precisa entender que tudo isso que eles tiveram não foi absolutamente nada vindo da sua própria força, vindo das suas capacidades, vindo da sua sabedoria, vindo da sua inteligência, vindo de qualquer artefato tecnológico. Tudo isso veio de Deus. É isso que a gente precisa observar. No deserto, nós precisamos aprender realmente de que não há as coisas básicas necessárias. Mas nesse tempo deserto, a gente precisa lembrar que não precisa faltar água, não precisa faltar conforto, não precisa faltar aconchego, não precisa faltar direção. Foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Foi lá, porque quando você estava no deserto, eles chegaram um momento e falaram assim, nós queremos voltar para o Egito, porque lá tinha pepino, tinha cebola, tinha alho poró, tinha peixe. Por quê? Eles estavam querendo voltar para lá por causa de sustento. E foi exatamente no deserto que eles aprenderam que o nosso sustento, mesmo no deserto, vem de Deus. Deus providenciou o maná, providenciou a água, onde não havia nada disso. Ninguém passou fome. Não tinha shopping, não tinha loja para comprar roupa. Mas a roupa não envelheceu. A gente sabe que a geração que entrou no Egito, na Terra Prometida, saiu do Egito praticamente criança, e eles cresceram pelo caminho. Mas o sapato cresceu junto com o pé não inchou, andou 40 anos e o pé nem inchou. Deus estava ali sustentando. Deus estava ali abençoando. Então nós aprendemos a dependência de Deus. Precisamos aprender a depender de Deus. Você que é autônomo, você que é empresário autônomo, num tempo desértico como esse, como muita gente fala assim, essa paradeira tremenda, num tempo deserto como esse, há uma preocupação terrível. Como é que nós vamos tratar dos nossos filhos? Como é que nós vamos sustentar nossa casa? Como é que eu vou pagar funcionário? O negócio está ruim, o negócio está difícil. E no deserto as coisas são difíceis mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No deserto, a gente aprende a depender de Deus. A gente aprende a não confiar naquilo que anteriormente a gente confiava. A gente aprende a confiar em Deus e não confiar nem em nós mesmos, nem na nossa própria capacidade. Então, eu quero aprender com você que a dependência de Deus, a verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. Toda a nossa vida depende de Deus. Você pode comprar comida, mas não pode comprar fome. Para você comer aquela comida, não pode comprar o paladar, para você sentir o gosto da comida. Você pode comprar uma casa, mas não pode comprar tranquilidade. Você pode pagar um ingresso para entrar num lugar onde se faz rir, mas você não pode comprar alegria. Você pode manter sua casa segura, com segurança, com isso e aquilo, mas você não pode comprar paz. Porque essas coisas não se compram, não se acha na esquina, não se acha em pessoas.
A nossa vida, toda a nossa vida, depende de Deus. Você pode comprar remédio, mas não pode comprar saúde. Você pode ter toda a condição de ter um bom plano de saúde, mas você não tem o poder para manter a sua própria vida em si. Na verdade, a nossa vida toda depende de Deus e nós precisamos aprender isso na prática, a ser dependentes de Deus. A palavra de Deus fala que feliz é aquele que tem a consciência de que depende de Deus. Então, na verdade, é que toda a nossa vida depende de Deus. Mas quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nos esquecemos disso. Pomos nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, como a família, como a inteligência, como a carreira, como a felicidade. É o que eu já disse aqui. A nossa tendência, na verdade, muitas vezes, é que em circunstâncias normais da nossa vida, nós depositamos nossa confiança em outras coisas que não seja Deus. Fato é que nós buscamos mais a Deus em horas de aperto. Fato é que as igrejas estão fazendo campanha para que a pandemia acabe. Campanha de oração. Fato é que as igrejas lá no início da pandemia saíram pelas ruas aí, ajoelharam no meio de praça, no meio de rua. Por quê? Porque é no tempo difícil que nós mais buscamos. Será que Deus vai precisar manter essa pandemia o resto da nossa existência para que a gente possa buscá-lo mais? Para que nós possamos aprender cada dia mais que nós dependemos dele? Quantos de nós, pastores, estamos enganados achando que a igreja local é que nos sustenta? Quantos de nós, pastores, estamos preocupados se o povo está vindo, está entregando dízimo, porque é a igreja que nos sustenta? Igreja local. A igreja nunca sustentou seus pastores. Quem sustenta os pastores é Deus, porque dízimos e ofertas são do Senhor, e é desse aí que eles são sustentados. Infelizmente, estamos vivendo um tempo que há muitos homens aí, donos de igreja, não estou falando desses homens, estou falando de pastores da igreja do Senhor. Eu não estou falando de empresários religiosos, de donos de instituições religiosas. Eu estou falando de pastores do reino de Deus. Então, querido, se você é um pastor do reino de Deus, não se preocupe, o Senhor é que te sustenta. No deserto ele nos sustenta. Eu já tive a experiência de passar por situações que eu não podia comprar um Doril para um analgésico, estou aqui fazendo propaganda, um analgésico para uma dor de cabeça, então o Senhor não deixava dar dor de cabeça. Então nós precisamos entender isso. Que não é só no tempo desértico, todo o tempo nós precisamos depender de Deus. Mas que é uma lição que a gente aprende no deserto, é. Porque no deserto, na nossa família, nós buscamos a Deus. No deserto, onde nosso filho está passando mal, está doente, nós buscamos a Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor. Se é uma lição preciosíssima que o deserto nos ensina, é depender de Deus. E eu quero repetir isso aqui para ficar bem claro. Em circunstâncias normais, nós pomos a nossa confiança em outras coisas. Nós falamos aqui, domingo passado, às 18 horas, quando Jesus fala para os discípulos assim: onde está a vossa fé? Onde é que você tem depositado a sua confiança? Nós estamos falando domingo às 18 horas sobre o Cristo e a crise. Acompanhe depois. Se você não acompanhou as ministrações passadas, no YouTube vai estar lá.
Então nós precisamos entender isso. Depender de Deus no deserto. Aquele povo passou aquele tempo todo, 40 anos, reclamando, murmurando, mas o Senhor continuou abençoando eles. Eles tinham que aprender que era Deus que estava sustentando. Havia uma necessidade de que eles aprendessem a depender, aprendessem a realidade da dependência de Deus. Hoje, nós começamos a pandemia há, 4 meses atrás, 5 meses atrás, nós pensávamos que dentro de semanas aquilo ia acabar. Aqui estamos nós, sustentados pelo poder de Deus, sustentados pela graça de Deus, já estamos aí, partindo para o 5º mês aí, e nós estamos aqui, porque o Senhor nos sustentou, e o Senhor determinou levar alguns de nós a Ele toda a honra, toda a glória. Ele é dono de tudo, Ele é poderoso. Ele é todo poderoso. E nós aprendemos então que no deserto nada faltou. O Senhor os levou para o deserto? Levou. Quem levou para o deserto? O Senhor levou. Faltou alguma coisa? Não. O Senhor está permitindo a gente viver um deserto. Não vai faltar nada se você depender dele. Se você aprender a depender dele. Eu não sei de que tipo de deserto você está vivendo. Mas nessa série, o Senhor está falando com muita gente. Com muita gente. E praticamente todos nós. Eu estou falando porque eu sou um ser humano como você. Todos nós vivemos desertos. Todos nós. Chegamos a alguns momentos da nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Eu fico lembrando de Josué, de Josafá. Josafá chegou um momento na história que ele não sabia o que fazer. E aí ele falou assim, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, na verdade, o que ele estava dizendo? Nós não sabemos o que fazer, mas nós dependemos do Senhor e nós compreendemos a nossa dependência e nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Então nós precisamos urgentemente entender que o Senhor, Ele permite esse tempo para que nós saibamos que precisamos aprender a depender dEle. No deserto, as coisas que confiávamos, ou as coisas que confiamos, elas falham. No deserto, as coisas que confiamos falham. Então nós precisamos entender isso. Porque nesse deserto que você está vivendo, você já reparou que você tentou algumas coisas e não deu certo? Porque você confiava nisso, você confia nisso, mas não está dando certo? Não está. Mas tem uma coisa que funciona o tempo inteiro. A dependência de Deus. Quando dependemos de Deus, as coisas funcionam. Você pode estar nesse período arrancando os cabelos, dizendo, olha, eu não sei mais o que fazer. Eu tentei manter meus funcionários, mas eu não estou conseguindo. Eu fiz empréstimo, já foi. Eu pensava que isso ia durar 2 meses, já está durando mais de 4. O que fazer? O que fazer? Primeiro, querido, no deserto nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender, e não apenas aprender a depender, mas a gente precisa declarar a nossa dependência de Deus. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. E nós somos homens, somos humanos. Então a Bíblia está dizendo, você não deve confiar nem em si mesmo, depender de si mesmo. A palavra de Deus fala assim, uns confiam em carros, outros em cavalos.
é isso. No deserto, os carros e cavalos de Faraó pereceram, mas o povo que estava a pé, na dependência de Deus, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto. Se aquele povo não tivesse murmurado, eles teriam entrado na terra prometida mais rápido. Mas eles não dependeram, eles acharam que não dependiam, achavam que tinha que confiar na sua própria força, ficaram no deserto e aprenderam, e aquela nova geração teve que aprender a depender de Deus, 40 anos girando naquele deserto. O Senhor fez para que eles aprendessem, mas não deixou faltar a sombra de dia, o aquecimento e a direção de noite. Não deixou faltar roupa, não deixou faltar água, não deixou faltar alimento, não deixou faltar calçado. E uma outra coisa muito legal é que no deserto o Senhor não deixou de propiciar para eles, de providenciar para eles a direção. Era o Senhor que falava, sai daqui e vai para ali. E eles caminharam durante 40 anos. E a palavra de Deus diz assim, de tal maneira o Senhor o sustentou, de tal modo o sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. Então deixa eu falar com você, nesse deserto, se você depender de Deus, se você depender somente de Deus, nada vai faltar para você. Nada vai faltar para nós. Eu quero profetizar, querido, que na sua casa não vai faltar. E se alguma coisa até hoje faltou, porque você não dependeu de Deus, se você passar a depender a partir de hoje, até o que faltou até agora vai voltar para a sua mão. É preciso que nós aprendamos isso, querido. Temos de depender de Deus. Quero concluir dizendo isso. Temos que depender de Deus. Quero concluir também dizendo que só no deserto nós vemos como Deus é poderoso e descobrimos que Ele está no controle. Eu tenho falado, há um propósito de Deus, eu tenho falado isso o tempo inteiro, então escute em nome de Jesus, pelo amor de Deus, escute isso aqui. Há um propósito de Deus em permitir que essa pandemia se estenda como está se estendendo. Há algo que nós precisamos entender como igreja do Senhor, querido. Há algo que nós precisamos aprender e um deles é depender somente de Deus. Há um propósito nesse esticar dessa pandemia. Já devia ter acabado, o Senhor já poderia ter acabado, pode acabar com ela hoje, eu creio nisso, porém Ele não está encerrando com isso, porque há algo que nós ainda precisamos entender. E uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus é poderoso e descobrir que Ele que está no controle. É Ele que está no controle. E quero encerrar dizendo que quanto mais dependemos de Deus, mais forte nós ficamos. Porque a Bíblia diz assim, quando estou fraco é que estou forte. Quando nós estamos fracos, porque nós sabemos que de nós mesmos não podemos, não conseguiremos, não chegamos a lugar nenhum. Então nós dependemos de Deus, então nós nos tornamos fortes. É aquilo que a palavra de Deus diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Davi, quando enfrenta o Golias, ele diz, olha, você vem em mim com espada, com lança, com escudo. Pode vir o dia que você quiser, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu dependo dele. Saul mandou Davi vestir a armadura dele, ele não conseguiu mover, sabe por quê? Porque Deus queria usá-lo na dependência dele, usando aquela funda, aquela arminha que ele sabia lidar. Talvez nesse tempo de reinvenção aí, você está tentando inventar uma tecnologia que você não sabe lidar. Tentando, sei lá, inventar alguma coisa para que você possa progredir melhor através dessa coisa, mas você não sabe lidar. O Senhor quer fazer você prosperar e crescer e te sustentar com aquilo que você tem em mãos, querido. Foi isso que ele fez com Moisés, com aquele cajado. Foi isso que ele fez com a viúva que tinha apenas um pouquinho de azeite na botija.
Sabe? Foi isso que ele fez com Israel. Deu um rei que era pequenino, desprezado, no meio do mato, lá com as ovelhas. Ele tirou ele de lá e transformou ele num rei. Nós precisamos entender que quando Deus é no controle, as coisas pequenas se tornam grandes, as coisas grandes se tornam pequenas, porque no reino de Deus o negócio é tudo invertido, querido. Quem acha que é grande é pequeno, quem é pequeno é grande. Jesus chegou a dizer que João Batista foi o maior homem que já existiu nessa face da terra. Ele falou que nascido de mulher, antes dele ninguém fora igual a ele, e depois dele ninguém seria igual a ele. Ele era o maior, nascido de mulher. Mas ele falou assim, mas no reino de Deus, o menor é maior do que ele. E nós, a igreja do Senhor, vive no reino de Deus aqui na terra. E nós precisamos aprender a confiar e a entender e a depender de Deus, querido. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre sua vida e que nós possamos aprender algumas lições muito especiais. E a primeira lição que eu aprendo aqui, nessa fase, falando sobre o deserto, é que nós precisamos aprender a depender de Deus. No deserto, nós aprendemos a dependência de Deus. Eu creio que eu estou falando para pessoas aqui que até hoje não faltou nada. Não faltou. Eu quero crer que o Senhor nos faz prosperar em meio a qualquer deserto, querido. O Senhor nos faz crescer no deserto. O povo estava passando por um deserto de 40 anos, o povo passou por um deserto de 400 anos. Só que ele não estava observando porque estava comendo peixe, comendo alho, comendo cebola, comendo pepino e apanhando igual um bicho. E eles achavam que não estavam em deserto. Mas lá no meio, lá, a palavra de Deus diz que quanto mais eles eram afligidos, mais cresciam, mais se multiplicavam, porque Deus estava lá, provendo a fertilidade, provendo os meios para crescimento, provendo o vigor para trabalhar. O Senhor tirou de lá, e quando chegou no deserto, ele falou, vamos voltar. Porque esse Moisés aí, esse Deus, nos tirou de lá só para nos matar no deserto. Deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor não quer te matar no deserto. O Senhor quer que você aprenda a depender dele. Foi exatamente isso que Jesus disse no deserto. No deserto ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No deserto ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. No deserto ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. No deserto, sendo tentado pelo diabo. Então, nesse tempo, nós somos tentados a nos dobrarmos diante das ofertas que aparecem e esquecemos da dependência de Deus. Eu creio que o Senhor está dando essa palavra para algumas pessoas aqui que estão sendo flertados, que estão recebendo ofertas para que em meio a essa pandemia, em meio a esse deserto, se deem bem. Então deixa eu te falar uma coisa, não se dobre a ofertas que não seja da parte de Deus. Deus não faz oferta para você cobrando nada. Deus provê, porque Ele é Jeová Jirê. Deus te vê. É o Deus que viu Agar lá no deserto. Ele te vê. E a palavra de Deus fala no Novo Testamento que todas as vezes que Jesus viu alguém, quando fala que Jesus viu, a Bíblia diz que Ele viu e se moveu de íntima compaixão. Porque a forma que Deus te vê, a forma que Jesus te vê, não é a mesma que eu vejo. A mesma forma que eu vejo. A forma que eu me vejo não é a mesma que Jesus me vê. Então eu quero que você entenda isso. Que no deserto, que nesse tempo desértico,
aprendamos a depender somente de Deus. Eu quero orar com você mais uma vez. Eu quero mais uma vez pedir a você que ore por nós, nos abençoe, para que nós tenhamos condições físicas, emocionais, espirituais, para continuar ministrando a palavra ao nosso coração. Muito obrigado por você que está participando, que você tenha uma boa noite. Eu não sei se você ainda vai em algum culto, eu só sei que daqui a pouquinho, aqui na Igreja Batista Central, em Conselheiro Pena, nós vamos ter um encontro com o grupo aqui nas quintas-feiras às 19h30. Então, daqui a pouco eu estarei ministrando a palavra mais uma vez. Não é? Então, eu quero adorar o nome do Senhor pela sua vida, te agradecer e pedir a você que continue compartilhando, continue abrindo suas salas de vídeo, né? E continue pedindo pessoas aí para se inscrever no nosso canal, Pastor Amarildo J.D. Almeida. Lá, essas mensagens que nós estamos pregando aqui, elas vão todas para lá. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Pai querido, adoramos o nome do Senhor. Agradecemos o Senhor por mais um dia. Agradecemos o Senhor pela misericórdia do Senhor dispensada a nós nesse tempo. Louvado e exaltado seja o teu nome. Somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão. Dependemos do Senhor. Declaramos aqui que dependemos totalmente do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. E se Deus permitir, no domingo, às 18 horas, estaremos aqui mais uma vez ministrando uma palavra com o tema central, o Cristo e a crise. Deus abençoe.